E eis que temos um assunto que é a mais pura verdade. Os transtornos e as incomodações que geram, sob vários pontos de vista, quando há um atraso de um voo. Para tratar deste assunto, sobre o dano moral por atraso ou cancelamento de voos, estamos com o Dr. Guilherme Colim, advogado. Boa tarde, bem-vindo, Dr. Guilherme. Boa tarde, Roberta, tudo bom? Tudo. Quais são as obrigações das companhias aéreas em caso de atraso de voo? Caso de atraso de voo, também vale para cancelamento com remanejamento, né? Caso de atraso de voo, segundo a resolução número 400, recomendo que você acesse o Google ali e coloque ANAC resolução número 400. Atraso de voo acima de 1 hora, a empresa ela tem a obrigação de fornecer comunicação, internet, para que a pessoa possa se comunicar. Atraso acima de 2 horas, já tem a obrigação de fornecer alimentação, voucher para os restaurantes que tem no aeroporto, o que for. Acima de 4 horas, tem a obrigação de oferecer hospedagem, uma acomodação condigna com o transporte entre o aeroporto e até o local onde será prestada essa acomodação. Em todos os casos, é possível o consumidor exigir o reembolso do que pagou, e aí, por óbvio, ao ser reembolsado, ele perderá o direito de ser remanejado, né? E caso ele obtenha o reembolso do pagamento, ele também não tem mais o direito do hotel, essas coisas todas. Esses são os direitos, isso é a previsão da ANAC. E nada disso, né, impede, acho que a gente vai falar mais adiante, nada disso impede também uma reparação pelos danos causados. E nos casos de atrasos mais curtos, o consumidor também pode exigir o reembolso das passagens? Segundo a resolução número 400 da ANAC, o consumidor pode exigir o reembolso integral do valor da passagem aérea após 30 minutos de atraso, e este reembolso deve ser efetuado, o pagamento deste reembolso deve ser efetuado no prazo de 7 dias. No máximo 7 dias, a gente sabe que não é respeitado pelas empresas aéreas, pelo menos não em muitos casos, né? Mas é o que diz a resolução 400 da ANAC. E em caso da empresa aérea, então, atender estas exigências da resolução 400 da ANAC, o consumidor ainda assim perdeu o direito de ser indenizado? Pois é, ele não perdeu o direito de ser indenizado. O Poder Judiciário existe uma expressão jurídica, dano in re ipsa. Dano in re ipsa é aquele que decorre do próprio fato. O Poder Judiciário tem reconhecido o dano in re ipsa, ou seja, independente da pessoa comprovar alguma repercussão específica, algum dano concreto, algum compromisso perdido, após alguns tribunais após 2 horas, outros tribunais após 4 horas de atraso no destino. Porque o que importa na realidade não é a hora que a pessoa entra, e sim a hora que a pessoa chega. Dependendo, um voo que tem várias conexões, o atraso no destino de 2 horas para alguns tribunais, o atraso após 4 horas para outros tribunais, tem sido motivo para o dano moral, independente da pessoa demonstrar que chegou atrasado no casamento, que chegou atrasado num evento qualquer, que tinha algum problema de saúde, que teve algum transtorno a mais. Caso a pessoa tenha tido um atraso menor do que 4 horas, eu recomendo, se você for advogado em especial, eu recomendo que você demonstre, explique quais foram os danos, qual foi o prejuízo. Por mais óbvio que pareça, existe aquela pessoa que chegou atrasado no seu destino 2 horas e perdeu uma reunião de negócios, existe aquela pessoa que chegou atrasado e perdeu a festa de aniversário do filho, mas também tem aquela pessoa que chegou atrasada e não tinha nada para fazer, que comprou a passagem porque estava em promoção, e aí ela ia ficar sem fazer nada no local, ou estava voltando para casa, quem sabe. E, como falei, a menos de 2 horas, ou dependendo do tribunal, menos de 4 horas, a orientação jurisprudencial exige uma prova do dano
para que haja essa indenização. E tem até a questão das conexões também, que são gravíssimas. Não, se perder conexão, aí sim, claro. Quando o atraso ou cancelamento do voo ocorre por problemas meteorológicos, o consumidor conseguirá ser indenizado? A empresa aérea ela não indenizará o consumidor pelo atraso fruto de um evento, de uma circunstância que está totalmente fora do seu alcance. Mas ela poderá indenizar pela falta de amparo, ou seja, a ausência de voo disponível, porque o aeroporto está fechado por condições meteorológicas. E pode ser, as condições meteorológicas podem estar no aeroporto de origem ou no aeroporto de destino. Às vezes a pessoa vai embarcar, o céu azul de Brigadeiro, na cidade onde ela está embarcando, e o voo é cancelado porque o voo de destino, o local de destino, está com o aeroporto fechado por algum problema qualquer. Nestes casos, caso haja alguma indenização, não será pelo atraso de voo. Poderá ser pela falta de assistência. Mesmo a pessoa atrasou o voo, ela tem o direito de ser amparada pela companhia aérea e muitas vezes não acontece e outras várias vezes acontece. Então, existe uma empresa aérea que é, por exemplo, conhecida frequentemente por cancelar voos, alegando problemas na aeronave. Digamos que isso exista. Isso justifica uma indenização? Eu não vou falar o nome da companhia aérea porque eu tenho medo de eu ter que pagar uma indenização, né? Não é adequado. Não é o mais prudente. Mas se você colocar no Google ali, ou no Reclame Aqui, você saberá de qual companhia aérea estou falando, né? Manutenção na aeronave, problemas técnicos na aeronave, ar-condicionado estragado, qualquer problema técnico na aeronave é responsabilidade da empresa. E não raras vezes, e já existe notificação do PROCON, que acusa essas empresas, ou uma delas pelo menos, de utilizar este falso pretexto. Estamos cancelando o voo por conta de imprevistos técnicos. Se fosse imprevisto técnico, não impediria uma condenação por dano moral. Mas, segundo suspeitas, segundo notificação do PROCON, de alguns estados, o motivo real não costuma ser não um problema técnico, e sim o interesse da companhia aérea em aglutinar os passageiros de 2 voos em um só. Então, não tenho como provar, os consumidores não têm acesso a isso. Essa questão, essa dúvida quanto aos problemas técnicos tem um caráter subjetivo, mas o que acontece na opinião de alguns PROCONs? Existe um voo para tal local às 10 da manhã e um outro voo para o mesmo local às 3 da tarde. E ambos os voos estão com lotação mediana. E aí, então, a companhia aérea cancela o voo mais cedo, joga os passageiros do voo mais cedo para o voo da tarde, de modo que ela tem a mesma receita de passagens, porque ela vendeu aquelas passagens, e tem um custo único. Ela reduz pela metade o seu custo de transporte, preservando a sua receita. Será a teoria da conspiração? Não sei. Alguns PROCONs, alguns promotores de justiça têm forte convicção nesse sentido. Mas, como eu falei, ainda que fosse esses recorrentes problemas técnicos que algumas aeronaves de uma determinada empresa aérea costuma ter praticamente toda semana, ainda que fosse problemas técnicos, a responsabilidade continuaria sendo dela. E a questão, aí uma pergunta fora do script, mas pensando pela lógica, doutor Colim, existe a questão do mercado. Se temos uma empresa aérea que o consumidor já sabe, inclusive sabe, que ela é campeã em atrasos, as pessoas passam a não usá-la. É possível? Isso não é um advogado que responde, isso seria um analista de mercado. A leitura que eu faço sobre isso, Roberta, é que dentro do padrão cultural que nós vivemos, em que as pessoas fazem a pesquisa pelo preço, por óbvio, do destino e horário compatível, mas fazem a pesquisa pelo preço. E a grande parte da população não é bem informada,
São poucas as pessoas que utilizam o transporte aéreo com frequência. A maioria das pessoas que utiliza de vez em quando. Então não tem essa percepção, essa sofisticação. O PROCON e o Ministério Público tem, mas o passageiro eventual não tem. Então essa regra de mercado, e eu me identifico muito com a doutrina liberal, a lei da oferta e procura e a punição do mercado contra o prestador de serviço de má qualidade, no que diz respeito a um mercado que tem poucas companhias aéreas, em que eu dependo do governo para a liberação de linhas para determinados trajetos. Não basta que uma empresa deseje. Eu não posso agora comprar um avião. Comprei um avião, vou fazer a linha Porto Alegre-São Paulo. Não posso. Eu dependo do governo. E tem uma restrição. Existe um mercado cativo aí. Eu acredito que estas regras de mercado, que eu, de um modo geral, concordo com elas, acho que elas são ineficientes para este caso que estamos falando aqui. A sua resposta atesta muito o quanto o nosso país viveu sob o manto do socialismo, achando que era direita. Porque isso não aconteceria num país de fato livre economicamente. Num país livre economicamente, nós teríamos dezenas de companhias aéreas. Eu fui para a África do Sul um tempo atrás. Na África do Sul, para voos internos, existe acho que uma dezena de companhias aéreas que a pessoa pode escolher. Lá existe concorrência de verdade. Existe uma companhia aérea na África do Sul que ela é famosa pela flexibilidade. Então ela oferece isso. Você compra a nossa passagem, você tem até meia hora antes do voo para cancelar. Aí a pessoa já sabe, vou comprar naquela passagem, naquela empresa ali. Isso. Aqui nós não temos uma real concorrência. Isso seria interessante, porque assim, até a própria outra empresa poderia oferecer, olha, nós nunca atrasamos, mas vamos cobrar um pouquinho mais caro. Então a pessoa sabe, olha, eu prefiro pagar mais caro, mas estar com a minha agenda organizada, não correr riscos numa viagem que exija conexão. Enfim, aumenta a viabilidade das pessoas de fato escolherem e não fingirem que estão escolhendo entre 2 ou 3 opções, porque isso não é escolha, não é? E qual tem sido o valor mais comum das indenizações por atraso ou cancelamento de voo? Para os casos em que o passageiro não demonstrou um dano específico, na maioria esmagadora das vezes, as indenizações ficam na casa dos R$5.000, às vezes 6, às vezes 7, às vezes 4, às vezes 3. Quando o passageiro demonstra que ele chegou atrasado para um compromisso importante, que ele teve algum prejuízo real, eu já peguei ações em que o passageiro chegou atrasado na formatura do filho. O cara comprou a passagem para a véspera. Aí tinha a formatura do filho numa outra cidade e ficou sendo jogado e perdeu a formatura do filho. Um outro caso, que aí não foi processo meu, a pessoa chegou atrasada para o velório do pai. Nestas situações que são mais sensíveis, perdeu o velório do pai, perdeu a formatura do filho, perdeu o casamento de alguém. Nesses casos, as indenizações são maiores. Mas o básico, vamos imaginar, a pessoa chegou atrasada para a viagem de férias e perdeu lá 5, 6 horas do desfrute do seu passeio. Normalmente é R$5, R$6.000. E essas ações de dano moral por atraso ou cancelamento de voo não viraram uma indústria? E não tem gente que fica feliz quando o voo atrasa por poder receber a indenização? Eu não sei se tem alguém que fique feliz. Vamos imaginar que sim. Se existe uma indústria, quem alimenta esta indústria é o fornecedor reiterado do serviço defeituoso. Eu vejo com péssimos olhos, eu vejo com muita restrição esse tipo de comentário que eu já me deparei também. Mas agora é uma indústria, o cara compra passagem aérea esperando que o voo atrase para ganhar um dinheiro em cima. Muito bem, se nós temos um serviço aéreo no Brasil tão defeituoso, de maneira tão recorrente, tão problemático, com o judiciário aplicando reiteradas indenizações e com uma população que supostamente ficaria feliz em ter o voo atrasado, imagina como seria a qualidade do serviço se não existisse isso. Como eu falei agora há pouco, na África do Sul África do Sul, Estados Unidos, né? Uso o exemplo da África do Sul para sair daquele exemplo Europa e Estados Unidos.
Existem dezenas de empresas. Lá existe uma concorrência. Lá, se uma empresa começar a fazer isso de maneira reiterada, não precisa ter ação judicial. As pessoas migrarão para outra. Aqui nós não temos essa opção. Então, se você for mal atendido e se você sofreu algum prejuízo e se você ajuizar uma ação contra a empresa aérea que lhe deixou feito um imbecil jogado no saguão de aeroporto, você não estará defendendo o seu interesse apenas. Você estará defendendo o interesse social. Algo que eu acredito muito, Roberta. A agressão contra um é uma ameaça contra todos. E nós temos na história do Brasil, e principalmente nos Estados Unidos, uma série de casos, uma série de exemplos em que houve uma evolução, um aprimoramento nas regras de segurança, nas regras de fornecimento de serviços, justamente por conta do risco que a empresa tem, do risco de ser processada e condenada caso não tome aquelas medidas preventivas. Com indenizações de R$5 mil, que é o que acontece na maioria dos casos, essa indústria, se é que existe, eu vou aproveitar a ironia, essa indústria está muito fraca. Deveria ter um rigor maior do Poder Judiciário para que eu, quando fosse comprar passagem aérea para um compromisso que eu tenho na sexta-feira, em algum local, eu não preciso comprar com 2 dias de antecedência, porque eu tenho receio de ser vítima de uma situação dessas e não conseguir chegar no meu compromisso. 2 anos atrás, Roberta, eu tive uma audiência no Paraná, estamos aqui em Porto Alegre, uma audiência importantíssima. Eu comprei passagem com 2 dias de antecedência, porque eu sabia que se eu comprasse naquele próprio dia ou na véspera, eu correria o risco de trazer prejuízo para o meu cliente. Onde é que já se viu a pessoa precisar comprar passagem com 2 dias de antecedência quando tem um compromisso importante? Mas aí eu acho que sendo bem honesta sempre, não é? Eu acho o seguinte, quando nós não temos tanta quantidade de opções de empresas aéreas, nós temos uma limitação de opções de horários. Então, diria até que comprar 2 dias antes para uma audiência, eu acho temeroso. Eu compraria um mês antes. Eu não falei comprar a passagem que eu comprei 2 dias antes. Eu contratei o voo para 2 dias antes. Eu tinha uma audiência no Paraná para uma quinta-feira. E eu, com 1 mês antes, eu comprei a passagem aérea, mas eu não comprei para a véspera da audiência. Sim. Eu comprei o voo para 2 dias antes, porque se eu comprasse para a véspera da audiência, eu correria o risco de não chegar a tempo, caso fosse vítima de um atraso de voo. Eu sou de fato, assim, acho que nós teríamos que ajustar esse problema do ponto de vista não das indústrias de ações, que no fundo não ajudam muito o consumidor. Por quê? Elas já existem e os consumidores seguem sendo penalizados. Quem ganha? Os advogados. Nem as empresas de transporte aéreo são beneficiados. Mas se a gente tirasse todos os benefícios que infelizmente o Estado oferece e todas essas isenções que eles oferecem e que, na verdade, quase que o governo é sócio dessas empresas e são monopólios, a gente conseguiria começar a conversar de um ponto de vista até de fazer ações que não entrasse o judiciário, mas que fosse aquele trabalho que você faz sem a interferência do Estado, do Poder Judiciário. Seria como um acordo entre cavalheiros, algo extrajudicial, se eu não vislumbra existe isso? A figura do acordo. Os Estados Unidos têm muito isso. Nos Estados Unidos eles têm muito a Câmara de Arbitragem. Que no caso do consumidor, a relação de consumo não é aplicável aqui no Brasil. Mas... é uma pena, né? Depende. Eu acredito que sim, mas... eu não sei se há maturidade social para isso. Mas a questão de advogado ganhar dinheiro com ação contra a passagem aérea são ações que, se for ajuizada no Juizado Especial Cível, tem 2 audiências, levam um bom tempo. Se for no rito comum, também demoram bastante. E a maioria das vezes é 5, 6 mil reais. O advogado não ganha dinheiro com isso. O advogado faz. A maioria dos advogados fazem ações de companhia aérea, de advogados que atuam no cível, claro. Mas não é uma ação que o advogado chega em casa e vai abrir uma espumante.
Porque é uma ação de 5 mil reais, 5, 6 mil reais. Se o cara perdeu com preço importante, pode ser um pouco mais. O advogado cobra quanto? 20%, 30%? Isso aí. Pelo volume de trabalho que uma ação dessas tem, não é nada muito animador para o advogado. Doutor Colim, a gente nem falou de uma outra questão, que é o extravio de bagagens. E que quando se tem uma limitação, que isso eu acho bastante injusto, é uma limitação definida, que não importa quanto foi o valor que estava na mala, você recebe só um único... O extravio de bagagens, quando demonstrado o conteúdo, quando demonstrado o transtorno a mais, isso gera uma indenização maior do que aquela tabelinha. Existe uma tabela indenizatória para extravio de bagagens, que ela não precisa ser limitante quando demonstrado um prejuízo a mais. Mas sim, o extravio de bagagens também é muito comum, já foi pior no Brasil, e a maneira como as empresas aéreas tratam também é muito desaforada. Doutor Guilherme Colim, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui.